E aí, bora conversar sobre o campo brasileiro? Só que vamos esquecer um pouco aquela imagem de cartão postal, sabe? A gente vai mergulhar num Brasil rural que é super dinâmico, conectado e bem mais complexo do que a gente costuma imaginar. Vem comigo. Para a gente começar, queria propor um exercício rápido. Pensa aí, de bate-pronto, quando eu falo vida no campo, que palavras aparecem na sua cabeça? Essa pergunta parece simples, mas ela diz muito sobre as ideias que a gente carrega. Imagino que tenha surgido algo parecido com isso, né? É uma mistura curiosa. De um lado, coisas que a gente busca, como paz e natureza. Do outro, palavras que remetem a problemas, como dificuldade, atraso e tecnologia. Será que essa palavra cabe aí? Pois é, essa nuvem de ideias já mostra que a nossa visão coletiva está meio bagunçada e talvez um pouco desatualizada. Então, aqui está o ponto de partida para a gente entender o cenário de hoje. A gente precisa superar de vez essa ideia de que o campo e a cidade são dois mundos separados, quase opostos. A realidade é outra e pede um novo olhar. Por muito, muito tempo, a gente aprendeu assim: o campo era o lugar do trabalho braçal, da agricultura, do atraso. E a cidade? A cidade era o lugar da indústria, da modernidade, do progresso. Só que essa fronteira rígida, gente, já caiu por terra. O que a gente vê hoje são espaços que conversam o tempo todo. Pessoas, dinheiro, informação e cultura circulam numa via de mão dupla. E a chave para entender essa mistura toda é um conceito chamado continuum espacial. Pensa assim, não existe uma placa na estrada que diz fim do urbano, começo do rural. O que existe, na verdade, é uma transição suave. Uma área vai ganhando características da outra, criando zonas híbridas que não são nem 100% uma coisa, nem 100% outra. Certo. Se a gente já desmontou aquele modelo antigo, o que colocamos no lugar? Para desenhar esse novo rural, a gente precisa se apoiar em dois pilares que estão transformando completamente a paisagem e a vida no campo. O primeiro pilar tem um nome que parece complicado, mas a ideia é simples: pluriatividade. Esquece aquela imagem da família inteira trabalhando só na lavoura. Pluriatividade é quando a mesma família tem várias fontes de renda ao mesmo tempo, misturando o trabalho na terra com outras atividades. E como isso funciona na prática? Imagina a rotina de uma família hoje. O pai pode cuidar da plantação de café, enquanto a mãe toca uma pequena produção de queijos artesanais. Para completar, o filho mais velho pega o carro todo dia e vai trabalhar num escritório na cidade vizinha. Isso é uma estratégia de sobrevivência, de inteligência. Diversificar a renda deixa a família muito mais forte para encarar qualquer crise. O segundo pilar é a urbanização. Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Significa simplesmente que o campo está absorvendo características que antes a gente só via na cidade. Não é que o rural está virando urbano, mas ele está se modernizando, ganhando novos serviços, novas atividades e novas formas de se conectar com o mundo. E olha só o resultado disso. A economia do campo hoje vai muito além da porteira da fazenda. A gente está falando de turismo rural, com pousadas e passeios. Estamos falando de gente sendo paga para conservar a natureza. De famílias que, em vez de só vender o leite, agora produzem iogurte, queijo, doce. E claro, o campo virou também um lugar de lazer e moradia para quem quer fugir da loucura das grandes cidades. Bom, mas essa nova economia não acontece no vácuo, né? É fundamental a gente olhar para quem são as pessoas que vivem e trabalham na Terra, porque essa estrutura social é bem complexa e, vamos ser sinceros, bastante desigual. O Brasil tem uma história de concentração de terras que a gente conhece bem. De um lado, os latifúndios, aquelas propriedades enormes, super mecanizadas, produzindo para exportação. Do outro, os minifúndios, as pequenas propriedades da agricultura familiar que colocam a maior parte da comida na nossa mesa. E nesse meio, temos um monte de outras realidades, os poceiros, que lutam pelo título da terra, e os assalariados, com ou sem carteira assinada. E dentro dessa estrutura toda, a gente precisa dar um destaque especial para dois grupos. Primeiro, as mulheres. Muitas vezes são elas que estão na linha de frente da inovação, tocando a agroindústria, gerenciando as finanças e impulsionando a pluriatividade. E depois, os jovens, que vivem aquele dilema: ir para a cidade ou ficar no campo? A permanência deles ali é a chave para o futuro, para a sucessão dos negócios da família. Ok, a gente já passeou pela nova economia e pelas pessoas do campo. Mas no fim das contas, por que entender tudo isso é tão importante para todo mundo, seja para quem vive na cidade ou não? Acho que a lição principal é essa. A gente precisa abandonar de vez aquela imagem de um campo parado no tempo. O mundo rural hoje é um espaço de inovação e complexidade. E o mais importante,
O destino do campo e o da cidade estão completamente amarrados. Entender essa nova dinâmica é crucial para o futuro da nossa comida, da nossa economia e principalmente para a gente construir um país um pouco mais justo. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se essa fronteira que um dia apareceu tão clara está se desfazendo, que tipo de futuro a gente está construindo? Talvez a resposta seja que o futuro não é nem totalmente rural, nem totalmente urbano. Ele é um híbrido, uma mistura que a gente já está aprendendo a viver agora.